Então, muito bom dia a todos. Eu começava por agradecer, claro, o convite que me foi gentilmente dirigido pela Ordem dos Advogados e por nos receber neste dia tão especial. Cumprimento também aos meus colegas de painel, parceiros comunicativos já em várias outras iniciativas sobre as crianças. E um agradecimento muito especial à doutora Leonor Valente, não sei onde é que ela está. Pronto, depois transmite-se, então. Que tive a honra e o gosto de ter como aluna no mestrado em Direito da União Europeia da Universidade do Minho, mas devo aqui dizer que com a Leonor Valente tenho muito mais aprendido do que ensinado. É uma pena que ela não esteja aqui para ouvir, mas é a mais pura verdade. E eu gostaria de partilhar, então, convosco algumas perplexidades, algumas inquietações que me têm assaltado desde que a Leonor me desafiou a estudar estas temáticas dos direitos das crianças na União Europeia e, muito especialmente, da criança vítima. E, basicamente, o que me espantou, porque desconhecia a realidade, tive de interagir com outras áreas do saber. Os juristas têm a tendência de estudarem, de investigarem isoladamente, não é? Encastelados, quase sem contactar com outras áreas, e, portanto, não sabia. Mas aquilo que me espantou, e partilho convosco, foi basicamente isto. Estudos portugueses recentes, realizados, sobretudo com crianças vítimas de abuso sexual, sobretudo no domínio da psicologia forense, revelam que as expectativas de justiça das crianças vítimas provocam um efeito moderador das consequências negativas do abuso. E, pelo contrário, a percepção de um sistema judicial ineficaz e ininteligível se converte num elemento perturbador, o que agrava as consequências negativas do abuso. Ora, nessa perspectiva, cumpre questionar se a legislação da União Europeia, que se reflete depois nos ordenamentos jurídicos dos seus 28 Estados-membros, oferece ou não soluções adequadas para estabilizar as expectativas legítimas das vítimas, sobretudo da criança vítima, que é aquela que nos interessa. Para as crianças vítimas de abuso, e depois nós teremos aqui uma intervenção do senhor procurador Rui do Carmo especificamente sobre esse tema, para as crianças vítimas de abuso, as soluções jurídicas e judiciais relevam de especial importância, não só porque a vulnerabilidade das vítimas assim o determina, mas porque a atuação judicial efetiva, a tutela judicial efetiva, pode ter um efeito protetor da vítima relativamente às repercussões do ato agressivo, que por vezes isso é algo que nos escapa, o papel do processo judicial em si mesmo, nesta espécie de moderação, digamos assim, da agressão. Não é tarefa fácil sistematizar os dados, as informações sobre o abuso sexual de crianças, pelas razões que envolvem a própria natureza do crime, de forma a perceber a real extensão do problema, mas estudos recentes, sobretudo no âmbito da psicologia, têm ajudado juristas a desenvolver as nuances da problemática do abuso sexual de crianças e encontrar as soluções jurídicas e judiciais adequadas para o enfrentar, tendo sobretudo em conta a normativa definida pela União Europeia para o tratamento das vítimas mais vulneráveis. Assim, partindo da premissa de que a atuação judicial pode e deve ter um efeito moderador do impacto negativo sofrido pela criança vítima, importa aferir se as soluções normativas que orientam o funcionamento do processo judicial no espaço da União Europeia estão ou não adaptadas às necessidades das vítimas de abuso. Ora, um sistema judicial que não funcione em consonância com as necessidades da criança vítima pode ter implicações na sua reorganização psicológica, afetando a sua recuperação no que diz respeito à integração da experiência abusiva. A ineficiente intervenção do universo judicial é fonte de ansiedade, é fonte de desconforto, de estresse para a criança vítima, configurando assim uma situação de vitimização secundária. Assim, o desenvolvimento do processo judicial
têm relevante impacto na vida da criança vítima, em função das expectativas que a mesma deposita na justiça. Os desejos da criança vítima prendem-se com a reorganização familiar e do seu percurso escolar, prendem-se com a reconstrução de um contexto seguro, com a redefinição de laços de pertença na família e com seus pares. E esses desejos se sobrepõem ao desejo de condenação do agressor. Ou seja, a condenação do agressor é um dos fatores que concorrem para a moderação do impacto negativo do abuso, mas nem sequer é o único a ter em conta. Ademais, há uma série de circunstancialismos que estorvam a revelação do abuso e a colaboração da vítima de abuso sexual com a justiça, o que dificulta a própria proteção da criança. E por isso, os profissionais que com ela interagem com a criança vítima, devem estar devidamente apetrechados com os mecanismos, com as ferramentas que respondam de forma eficiente às suas necessidades, a fim de que o sistema de justiça possa produzir um efeito moderador do impacto negativo do abuso na criança, e não o contrário, agudizando os efeitos negativos deste abuso. E não vale a pena nos escudarmos no argumento de que o sistema de justiça não está em condições de prosseguir tais fins, porque isto, meus senhores, já não é uma questão de boa vontade, é uma questão de legalidade democrática. Nos termos do artigo 24 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que desde dezembro de 2009 adquiriu força juridicamente vinculativa, ou seja, estatuto de direito primário da União Europeia, perfeitamente invocável por qualquer um de nós, primando, inclusivamente, sobre todo o direito nacional de todos os Estados-membros, inclusivamente sobre as constituições dos Estados-membros, e à luz da qual, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, todo o direito derivado da União Europeia deve ser interpretado, dizia eu, à luz do artigo 24 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, passo a citar, as crianças têm direito à proteção aos cuidados necessários ao seu bem-estar. Todos os atos relativos à criança, quer praticados por entidades públicas, quer por instituições privadas, terão primacialmente em conta o interesse superior da criança. Ora, o direito à proteção e aos cuidados necessários ao bem-estar da criança, reconhecido como um direito fundamental pela ordem jurídica europeia, não engloba apenas a satisfação das necessidades econômicas e sociais básicas da criança, mas também é garantia de que a criança está a salvo de qualquer violação da sua integridade física e moral, inclusivamente no contexto de um processo judicial. Por isso, os Estados-membros, quando aplicam o direito da União Europeia, estão obrigados a promover medidas legislativas e administrativas essenciais à proteção e à prestação de cuidados necessários ao bem-estar da criança e absterem-se de tomar medidas que ponham em causa este bem-estar, sob pena de serem alvo de ações por incumprimento movidas pela Comissão Europeia junto do Tribunal de Justiça da União Europeia. E, portanto, repito, o que está agora em causa, meus senhores, não é o empenho de meia dúzia de operadores jurídicos bem-intencionados. O que está aqui em causa é a própria legalidade numa União Europeia que se pretende de direito. Uma união de direito. Mas como é que nós chegamos até aqui, digamos assim, em termos de proteção da criança no âmbito do direito da União Europeia e, muito especificamente, a proteção da criança vítima? Ora, eu começava por vos explicar que, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em dezembro de 2009, foram densificadas as competências da União Europeia em matéria penal e processual penal. Os artigos 82, número 2, e 83, número 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia fornecem a base jurídica para a harmonização das legislações dos Estados-membros naqueles domínios, penal e processual penal. E tal competência legislativa da União Europeia é exercida através do estabelecimento de regras mínimas adotadas por meio de diretivas. Diretivas, como todos nós sabemos, são atos jurídicos europeus que necessitam de ser transpostas para a ordem jurídica interna, não é? No nosso caso, através de lei, decreto-lei ou decreto legislativo regional.
e os Estados-membros têm um tempo para o fazer, sob pena de serem sancionados se não o fizerem adequadamente. Mas eu dizia que esta competência legislativa da União Europeia é exercida através do estabelecimento de regras mínimas adotadas através de diretivas. E em matéria processual penal, tais regras mínimas adotadas pela União Europeia através de diretivas incidem sobre a admissibilidade mútua dos meios de prova entre os Estados-membros, os direitos individuais em processo penal e os direitos das vítimas de criminalidade. Por isso se tem dito que, com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a União Europeia passa a ter um poder de intervenção muito significativo, podendo, bem vistas as coisas, regular sobre todo o direito processual penal aplicado nos Estados-membros. E pode mais. Através de diretivas, a União Europeia também pode estabelecer regras mínimas relativas à definição de infrações penais e correspondentes sanções no domínio da criminalidade de dimensão transfronteiriça, nomeadamente o terrorismo, o tráfico de seres humanos, exploração sexual de mulheres e crianças, tráfico de drogas e armas, branqueamento de capitais, corrupção, etc. Ora, e foi no âmbito das suas novas competências que a União Europeia emitiu duas diretivas que particularmente nos interessam para o tema da proteção da criança vítima. A Diretiva 2011/92, de 13 de dezembro de 2011, que é relativa à luta contra o abuso e exploração sexual de crianças de pornografia e da pornografia infantil, cujo prazo de transposição já expirou. O prazo de transposição da diretiva expirou em 18 de dezembro de 2013, e sobre essa matéria, de certeza que o senhor procurador Rui do Carmo nos falará com a excelência que eu efetivamente não tenho. E, além desta, a diretiva 2012/29, de 25 de outubro, de 2012, Diretiva 2012/29, relativa aos direitos, ao apoio e à proteção das vítimas de criminalidade, cujo prazo de transposição expira a 16 de novembro de 2015, ou seja, os Estados-membros têm até lá para adotar as medidas legislativas, regulamentares e administrativas necessárias a dar cumprimento a essa diretiva.